Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Agora, oficialmente, a gente começa a conversar, né? Em primeiro lugar, uma boa segunda-feira para vocês, né? Um ótimo início de semana para todo mundo. Que essa semana seja de novo bastante produtiva para todos, né? A gente já está na segunda metade do ano, está meio cansado, etc. Mas vale a pena perseverar, aprender mais, discutir mais, né? Pensar cada vez mais dentro da temática que vocês se propuseram dentro do curso de vocês, né? O Gabriel está entrando, então vou deixar o Gabriel entrar. Hoje a gente vai terminar a nossa, digamos assim, introdução ao assunto da ideia de arquitetura sustentável, né? Então, na primeira aula, vocês se lembram, lá na semana 1, a gente começou apresentando a disciplina, o plano de ensino, aliás, ele está lá disponível para vocês. Depois, na semana... Daí a gente discutiu o que é meio ambiente, né? Pode ser, algumas vezes, professor, discutir isso, mas é básico. Eu estou tanto tempo nesse meio e já ministrei aula para tanta gente e algumas vezes eu fico até assustado, porque a maioria das pessoas não sabe direito o que é meio ambiente. Então, como que você vai trabalhar com essa temática ou introduzindo essa temática no teu trabalho se você, assim, se a pessoa não sabe direito nem o que é meio ambiente, como encarar? E daí a gente começou a falar de sustentabilidade, e daí a gente deu bastante ênfase isso para esse assunto na semana passada, né? E já entramos na ideia de construção sustentável, arquitetura sustentável. Gente, eu comentei com vocês na semana passada, né, que eu vou muito misturar esses dois termos, né? Construção sustentável e arquitetura sustentável. É claro que a arquitetura sustentável em si é mais complexa do que construção sustentável, mas a construção sustentável é básico para a agricultura, perdão, a arquitetura sustentável, né? Então, eu vou, volte e meia, eu vou falar em construção sustentável, depois eu vou falar em arquitetura sustentável e assim por diante. E hoje a gente vai terminar essa introdução à grande ideia da ligação do meio ambiente com a arquitetura, tá? E a partir da semana que vem, então, a gente vai ver assuntos bem específicos, vamos analisar assuntos bem específicos. Mas é importante, gente, que a gente gaste um pouco de tempo sedimentando essa ideia dentro da cabeça. Eu tenho uma crítica a muitos profissionais de diferentes áreas, mas olha, bota diferentes áreas nisso, que eles acabam usando a questão ambiental só com um marketing, e daí você vê assim mais uma camuflagem das coisas. Isso a gente chama de greenwashing, ou lavagem verde. Então, por exemplo, você vai ver uma empresa lá, eles fizeram uma comemoração para o Dia da Árvore. Então foi todo mundo lá e eles plantaram uma árvorezinha. Ah, Matheus, eu vou passar o trabalho hoje. Já está no material, tá? Vai ser o último assunto da aula de hoje. Bom que você lembrou, mas eu não esqueci, tá? Na aula de hoje já, com certeza, tá bom, Matheus? Então, a empresa vai lá, faz uma cerimônia linda, maravilhosa. Vamos plantar uma árvorezinha. Ai, que lindinho. E daí termina a cerimônia, todo mundo volta, esquecem a árvore. Ninguém cuida da árvore, ninguém molha a árvore, ela fica Deus dará e ela morre. Ué, mas cadê a consciência ambiental daquela empresa, né? Eles fizeram um negócio lá só para aparecer, fazer uma peça de promoção, né, de marketing, de propaganda, publicidade e etc. Então, assim, eles não deram atenção devida ao assunto. Por isso que a gente tem que discutir isso tudo aí. Por que é importante a gente fazer coisas em prol do meio ambiente? Pessoal, essa semana
Final de semana passada, saiu uma notícia, não sei se vocês viram, nem todo mundo tem acesso a essa informação, mas em julho já acabaram os recursos naturais previstos para o ser humano gastar esse ano. Como assim? Vocês se lembram que tem recursos naturais renováveis e não renováveis? A gente está falando dos renováveis. Então, eles toda hora se renovam, toda hora se renovam. Então, você tira madeira para produzir, você tira uma árvore para produzir madeira, produzir lenha, produzir papel, produzir um monte de coisa diferente, né? E daí você planta outra no lugar, e daí ela precisa de um tempo para crescer, atingir o tamanho ideal para ter novo corte, e assim por diante. E assim é com agricultura, assim é com pecuária, assim é com pesca nos mares, dos peixes, e etc. Né? A gente gosta de ir num restaurante de frutos do mar, por exemplo, eu adoro camarão, mas não se cultiva quase camarão. Aqui no Brasil tem alguns lugares no Nordeste onde até se cria camarão em lagoas salgadas, bem próximas à praia. Mas não é uma quantidade suficiente, a maior parte a gente tira do mar. Você vai lá, eu quero uma carne de linguado. Linguado não se cria, você tem que tirar do mar. Então, a gente está tirando cada vez mais, e não dá tempo dos recursos serem repostos pela própria natureza. Então, o que está o que está na natureza que a gente pode aproveitar, que se renova, a gente já gastou até final de julho. É exatamente isso. Mas, professor, como que a gente vai viver até o final do ano? Da gordurinha, sabe? Sabe aquela gordurinha que você tem escondida em algum lugar e tal? Mas que está me chateando. Pois é. Aquela gordurinha que a natureza tem, que o meio ambiente tem, para situações complicadas, situações extremas, a gente está gastando. Então, todo ano, mais ou menos, 4 a 5 meses, a gente gasta daquela gordurinha. Não é do exercício, do alimento que a gente tem todo dia, a gente gasta daquela gordurinha. Então, normalmente, a partir de final de julho, começo de agosto. Vai chegar um momento, pessoal, que não vai mais ter aquela gordurinha. Deve ser complicado. Daí, cada vez menos gente vai ter acesso às condições básicas que a natureza oferece, né? E só aqueles que são mais ricos vão poder pagar, porque aquilo vai ser muito caro, vão poder pagar, então vão ter acesso àquele recurso específico. Então, a gente tem que discutir mais, e faz parte da ideia da formação, da preocupação de um bom arquiteto hoje, não só fazer um trabalho que traga conforto para a pessoa em si, extremamente importante, é básico, né? É básico. Mas também fazer um trabalho, fazer um projeto, construir um edifício, uma construção qualquer, independente do tipo de construção, que ofereça cada vez menos perigo ao meio ambiente. Tanto um perigo direto com seus impactos ambientais, como um perigo indireto através da extração dos recursos naturais renováveis e não renováveis. Então, essa ideia a gente tem que sedimentar bem, por isso eu estou gastando essas primeiras aulas para a gente discutir melhor isso daí, mas sempre ligado, obviamente, à própria arquitetura, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa aula de hoje. Opa! Está aqui. A nossa aula de hoje, espero que vocês já estejam vendo, né? Então, já estamos na semana 3, e vamos ver sustentabilidade nas edificações, segunda parte, tá? Desde semana que vem a gente já vai ser bem mais, muito mais específico.
Bom, a gente já conversou até a aula anterior, né? Que é importante que a gente introduza essa ideia de sustentabilidade na arquitetura. E olha, vou bater 10 mil vezes para vocês isso. A sustentabilidade tem que ter um tripé básico, que é a questão social, questão econômica e questão ambiental. A questão social, as pessoas, e todo tipo de pessoa, toda classe de pessoa, independente da sua educação, da sua religião, da sua preferência sexual, da sua capacidade econômica, toda pessoa tem direito a uma habitação digna para ela poder viver. A parte econômica tem que ganhar dinheiro, tem que ter lucro. É claro que tem que ter. Ninguém nunca falou que, por causa do meio ambiente, a gente não pode ter lucro. E hoje em dia está ficando cada vez mais comum isto, cada vez mais palpável isso, você conseguir lucro através da ideia da sustentabilidade. E, obviamente, a questão ambiental, né? Produzir mais com menos recurso, provocando cada vez menos impacto. Lembrem-se, as próximas gerações têm os mesmos direitos que nós de usufruir desses recursos naturais que o planeta nos oferece. E, pessoal, está ficando cada vez mais comum essa preocupação. Então, desde esferas públicas, tanto o poder executivo, quanto o poder legislativo, quanto o poder judiciário, eles estão se preocupando com isso. Então, a gente vê algumas vezes umas tormentas, né? De repente, em um ou outro governo, isso tanto faz a nível municipal, estadual ou federal, tem uma guerra, não vou fazer licenciamento ambiental para isso, eu vou fazer licenciamento ambiental, não sei mais o que, e etc. Então, a gente vê, por exemplo, ações como estão agora engordando as praias de Matinhos, entre Caiobá e Matinhos, já tem uma guerra na justiça de novo sobre isso, porque a promotoria pública ela está questionando o licenciamento ambiental dado ao governo do estado para fazer esse engordamento. E é uma preocupação. A promotoria ela tem, em primeiro lugar, esse dever. Em segundo lugar, é uma preocupação em relação a todo o meio ambiente que vai ser usufruída pelas pessoas agora e no futuro. E a própria iniciativa privada, né? A própria iniciativa privada. Então, eu estava vendo um levantamento agora, por exemplo, o número de baterias para carros elétricos está subindo ano a ano, assim, num fator gigantesco. O mundo inteiro está pedindo cada vez mais baterias para carro elétrico. O mundo inteiro está pedindo cada vez mais carros elétricos. Por quê? Porque eles produzem no seu uso, eles produzem bem menos poluição, o que deixa as cidades mais aprazíveis para as pessoas, né? Então, a gente já discutiu, tem muita gente com rinite, com vários problemas respiratórios. Por quê? Por causa da poluição do ar dentro das cidades. Então, essa ideia foi se consolidando cada vez mais, né? Lá na Rio 92, que foi a segunda grande conferência mundial do meio ambiente, em 1992, obviamente aqui no Rio de Janeiro, é interessante colocar que em 72, em Estocolmo, na Suécia, teve uma grande Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, que finalmente se chegou à conclusão que poluir é crime. Antes de 72 não se tinha essa conclusão, né? E daí, 20 anos depois, em 92, fez-se uma outra grande Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente aqui no Rio de Janeiro. E eu não sei se eu já comentei com vocês, mas essa do Rio de Janeiro foi o maior encontro de chefes de Estado e de governo da história da humanidade até aquele instante. Hoje já passou, já teve encontros com maior número de representantes governamentais. Mas, até 92, foi no Rio de Janeiro, né? E, naquela conferência,
se assinaram vários acordos mundiais se preocupando com biodiversidade, com poluição, etc. E até já se falava em efeito estufa, aquecimento global, mas não tão intensamente como hoje. Um dos documentos que saiu foi a famosa Agenda 21. A Agenda 21 é relacionada ao século 21, que a gente já está vivendo, lembrando que a Rio 92 foi em 1992, né? Óbvio, né? Então, eles propuseram uma agenda, né? Itens que deveriam ser preocupações da humanidade no século 21, que estava quase entrando. A gente já entrou no século 21, essa Agenda 21 ela foi implementada no mundo inteiro, em vários níveis, inclusive na iniciativa privada. E dessa Agenda 21 geral, surgiram outras Agendas 21 mais específicas. Por exemplo, em 1999, a Agenda 21 para a Construção Sustentável, e em 2002, a Agenda 21 para a Construção Sustentável para países em desenvolvimento. Essas duas Agendas 21 foram feitas pelo Conselho Internacional de Construção. É interessante porque elas colocaram uma ideia, olha, a gente no século XXI tem que se preocupar com isso, quando a gente fala de construção, de edificações e arquitetura, né? Então, elas começaram a ser implementadas no dia a dia de alguns governos, de algumas empresas e etc. E tanto as duas Agendas 21 para a Construção Sustentável colocavam que a sustentabilidade na construção civil ela deve ser dada em todas as fases do seu ciclo de vida, no projeto, na execução da obra, no uso e na demolição. Então, quando eu vou pensar hoje um prédio, eu tenho que sentar em cima da prancheta, não sentar em cima da prancheta, que expressão idiota que eu usei. Quando eu estiver fazendo o projeto, eu já tenho que pensar na questão da sustentabilidade. Já no projeto, pensar como que vai ser a obra. Já no projeto, pensar como que vai ser o uso daquela edificação. E já no projeto, pensar como que vai ser a demolição. Ah, professor, mas a gente faz projetos para durarem 30, 40, 50, 100 anos, dependendo do projeto, obviamente, né? Eu já tenho que pensar a demolição? Sim. A gente já tem que ter de antemão essa ideia para projetar algo que não seja tão complexo, por exemplo, de demolir. Então, eu tenho que ter em mente todas as etapas até o chamado fim do ciclo de vida daquela edificação. Por isso, pessoal, projeto arquitetônico sustentável é extremamente complexo. Vocês não vão aprender tudo na faculdade, vocês vão, inclusive, se deparar com novos problemas. A cada ano, novos problemas vão surgir e vocês vão ter que achar soluções para aqueles novos problemas. Novas leis vão surgir, novas demandas de mercado vão surgir e vocês têm que se preparar com isso. Talvez um projeto que vocês façam agora, pensando na demanda atual em relação à questão ambiental, pensando nas condições atuais, pensando na legislação atual, daqui 10 anos, seja um projeto que vocês tenham que renovar, tenham que refazer algumas coisas naquele projeto. E um dos pontos principais é que vocês vão ter que achar soluções em diversos campos. A gente já comentou no final da aula passada isso, mas principalmente, eu tenho estudado a arquitetura sustentável, a construção sustentável, até do meu ponto de vista de engenheiro, já faz algum tempo. E muitos trabalhos têm colocado a seguinte preocupação.
eu tenho que adequar o meu projeto à realidade local. E o que significa isso? Qual é o clima da região? Então, por exemplo, eu vou construir aqui em Curitiba, é diferente do que eu construí no Nordeste ou no Rio de Janeiro. Quando eu penso a questão ambiental, tá? Quando eu penso em um projeto arquitetônico sustentável, tá? É diferente do que fazer num deserto, por exemplo, lá no deserto do Saara, ou na Suécia, na Finlândia, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho muitos amigos nos países nórdicos, eles vivem boa parte do tempo debaixo de neve, ou muito frio. O verão deles é muito curto. Então eu tenho que pensar em um projeto arquitetônico sustentável relacionado ao clima deles. E mais, pensando na disponibilidade de materiais no local. O que adianta hoje eu trazer materiais de bem de longe? Então, esse material vai ter que ser feito em outro lugar, ele vai ter que ser embalado, transportado, ele vai ter que ser adequado, etc. Isso não é sustentabilidade. A gente viu na pandemia agora, né? O ser humano, antes da pandemia, ele estava começando a construir cadeias globais de produção. Eu não sei se vocês já notaram isso, mas, por exemplo, algumas vezes a gente compra um carro aqui no Brasil pensando que é brasileiro, não, ele é feito no México, feito na Argentina. Ou as peças são feitas aqui, são mandadas para o México, no México o carro é montado e volta para o Brasil, né? Os grandes aviões, por exemplo, da Airbus, eles são construídos em vários países ao mesmo tempo, inclusive na Ásia. E daí tudo é transportado para a França, e daí lá na fábrica central da Airbus, eles montam finalmente o avião. Querem ver outro exemplo? Remédio. A gente está com falta de remédio, né? Então, por exemplo, assim, você fica doente, precisa de um antibiótico. Gente, não acha mais. Não acha mais. Vai na farmácia. O médico prescreve antibióticos XYZ. Não tem. Vai na outra, não tem. Vai na outra, não tem. Por quê? Falta no mercado. E por que falta no mercado? Porque isso vem da China. O ingrediente ativo vem da China. Daí a gente tem que importar, daí vai formular aqui, vai embalar aqui. O remédio não é feito todo aqui. Ou algumas vezes vem de outro lugar, da Índia. Ah, mas a China está parada agora por causa da Covid-19. Eles fecham tudo. Quando tem um caso de Covid, já fechou a cidade inteira de 20 milhões de habitantes. Então, a ideia do projeto arquitetônico sustentável, além de aproveitar o clima da região, aproveitar a disponibilidade de materiais da região. Parar com essa ideia de trazer de muito longe, etc., porque isso acaba dando maior impacto ambiental. Então, o que vocês têm que pensar? Conforto do usuário, óbvio, é claro, isso é o mínimo básico. O conforto do usuário não é o conforto só térmico, acústico, né, higrométrico, etc., mas a satisfação dele. Se ele está se sentindo bem em relação à questão visual e etc. Tá? Mas nisso a gente deve unir o menor impacto ambiental possível. Eu quero deixar claro de novo para vocês, vou falar 10 mil vezes, impacto ambiental zero não existe. O fato de a gente acordar de manhã e começar nossas atividades, a gente já está impactando. Quando a gente vai dormir, a gente já vai impactar de novo. Então, o ser humano, devido ao estilo de vida que ele tem, ele é um ser impactante por natureza. Tá? E daí, isso tudo vai dar origem ao que a gente chama de arquitetura bioclimática. Bio é vida, climática relacionada à vida. É um projeto baseado nas condições climáticas locais,
Por exemplo, como bate o sol? Da onde que vem o sol? Quantos dias por ano tem sol? E etc. Uma vez eu fui num evento no sul do Chile, em Porto Varas, à beira do lago Lanquihue, que faz a divisa entre o Chile e a Argentina. E eu estava no lado chileno. Dali dá para ir até Bariloche, mais ou menos, de barco, porque é um lago gigantesco, um lago muito grande. E eles estavam brincando, porque eu fiquei uma semana lá, uns 5 dias lá, e eles estavam brincando, pô, em Porto Varas tem 15 dias de sol por ano, e eu peguei quase metade desses dias, de uma vez só, né? Então, eu tenho que projetar a minha casa naquela região sabendo que eu vou ter pouco sol, independente se é inverno ou se é verão. A questão dos ventos, a questão de água de chuva e etc. E isso também, claro, ligado ao maior conforto térmico e acústico para quem vai morar naquela construção. Então, vocês devem começar dentro da arquitetura bioclimática, por exemplo. A gente vai citar isso em aulas mais específicas, como, por exemplo, quando a gente falar em eficiência energética, etc. Mas tem que incluir estudos, por exemplo, com orientação solar e de ventos. Então, existe a carta solar, gráfico de rosa de ventos e tal, mas hoje tudo isso está sendo substituído por softwares de insolação e fluxo de ventos. Então, é possível você obter dados de insolação e fluxo de vento para quase qualquer lugar do mundo hoje, tá? E os softwares facilitam muito essa ideia, essa aplicação no dia a dia, né, na questão prática. A arquitetura bioclimática, ela também analisa muitos materiais utilizados na estrutura, por exemplo, vedação interna, externa, cobertura, quais são as propriedades térmicas, por exemplo, da cobertura, a questão de cores, se é mais escuro, se é mais branco, etc. A cobertura verde, que a gente já até citou, mas vamos falar mais detalhadamente. A arquitetura bioclimática também prevê o detalhamento de elementos de proteção solar e ou elementos envidraçados. Então, vai depender, algumas vezes eu preciso bloquear a incidência de raios solares, outras vezes eu vou utilizar a incidência de raios solares. Então, a arquitetura bioclimática, ela também se preocupa com essa questão. E outra coisa extremamente importante na arquitetura bioclimática, que eu não vou colocar as minhas aberturas em qualquer lugar. Eu preciso pensar, eu preciso raciocinar. Então, a arquitetura bioclimática prevê o detalhamento, dimensionamento e posicionamento de aberturas e esquadrias. Para quê? E eu vou mostrar isso vários casos para vocês durante a disciplina, principalmente na questão de ventilação e iluminação natural, né? Então, por exemplo, a arquitetura bioclimática em um país muito quente e úmido. Então, você pega aqui no Brasil a região da Amazônia, pega Singapura, Tailândia, a Malásia, Filipinas, que são países em torno da linha do Equador, Colômbia, que são muito quentes e muito úmidos em boa parte do ano. Então, eu tenho que pensar como que vai ser a ventilação, para os cômodos não esquentarem tanto, para eu ter troca de ar, entrar ar fresco, né? E sair ar quente, que acaba se acumulando dentro da construção. E principalmente, ou também, né, a questão da iluminação natural. Quanto mais iluminação natural eu tenho dentro da chamada arquitetura bioclimática, menos necessidade de iluminação artificial eu vou ter, né? Então, é importante que a gente disponha
as aberturas na posição correta para aproveitar a iluminação natural da melhor maneira possível. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. É só configurar minha caneta. Funciona, funciona. Será que vai funcionar? Vai. Opa, não. Mudar de cor aqui. E mudar a espessura da linha da caneta. Então, por exemplo, considerando a trajetória solar, o Sol nasce de leste e se põe no oeste. Aqui no inverno e aqui no verão, né? Leste e oeste. O Sol, ele tem uma ligeira diferença na inclinação devido à inclinação do planeta. Eu não sei se vocês sabem, já notaram, o planeta não é reto. O eixo do planeta é um pouco inclinado. Então, no inverno, tem uma porção do planeta que está mais longe do Sol. No verão, tem outra porção que está mais perto do Sol, né? Então, por exemplo, considerando essa trajetória solar, eu vou colocar as fachadas com menor impacto de radiação. Como assim, professor? Para não bater tanto sol. Qual que é a melhor orientação? É a orientação norte-sul. Orientação norte-sul. Aqui no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, onde Curitiba, por exemplo, está localizada, a orientação norte-sul favorece a entrada de radiação solar direta no inverno. Olha aqui, ó, pois o Sol vai entrar mais diretamente quando está mais frio, impede radiação solar direta no verão, porque ele está mais alto. Então, ele só vai bater mais no telhado e não nas laterais. A fachada norte, ela normalmente assim recebe insolação durante o maior período de tempo. Mais no inverno, menos no verão, fazendo com que o ambiente fique menos quente durante o verão e mais quente durante o inverno. Então, eu não preciso tanto aquecimento no inverno e não preciso tanto resfriamento no verão. Tá? Esse é um exemplo de como que a gente pode fazer em relação à arquitetura bioclimática. Outra coisa que a arquitetura bioclimática ela prevê, que é muito importante, são os materiais que a gente vai usar. Em primeiro lugar, materiais de grande ciclo de vida. O que significa isso? Que eu não preciso ficar trocando todos os anos, ou em poucos anos. Né? Que eu coloque aquele material e que ele dure durante muito tempo. Então, tendo maior durabilidade, eu não preciso retirar tanto recurso natural. Imagine assim, um liquidificador na tua cozinha que dura 2 anos. Se eu comprar um liquidificador um pouquinho mais resistente, ele vai durar 4 anos. Então, eu só preciso de um liquidificador durante 4 anos. Naquele mais vagabundinho lá, eu preciso de 2. Um nos 2 primeiros anos e outro nos 2 seguintes. Então, em vez de eu gastar um liquidificador só, eu vou ter que gastar 2. É muito mais material. É muito mais energia que se gastou para fazer aquele equipamento. Então, quando a gente fala de um material com maior ciclo de vida, que aguente, ele tem que ter maior durabilidade. Como eu preciso substituir ele menos ao longo do tempo, eu vou ter impacto ambiental bem menor. E, logicamente, materiais que têm propriedades térmicas, né? De preferência, hoje, nas cidades, termoacústicas. E não é só a questão do vidro. Estou falando de todos os tipos de materiais que a gente pode usar na casa. Né? Alguns cuidados a gente tem que tomar na arquitetura bioclimática. Né? Por exemplo, em regiões onde que tem um grande índice pluviométrico, bastante chuva. Então, eu tenho que tomar cuidado com a proteção aos materiais, principalmente se eu uso madeira. É complicado isso.
Por quê? Existem vários tipos de madeira, não sei se vocês já estudaram isso, eu fiz o meu doutorado na engenharia florestal, então eu tive que estudar isso um pouquinho mais. Tem madeiras com maior e com menor densidade. O que significa isso? Naquelas com menor densidade, as fibras da madeira, elas estão mais espaçadas. Geralmente é uma madeira muito mais leve. Mas nessa madeira, a água pode entrar normalmente de modo muito mais fácil. Entrando água com calor, favorece o apodrecimento da madeira, principalmente por fungos e bactérias, mas alguns insetos também podem entrar na madeira. Já por outro lado, madeiras de maior densidade, madeiras mais pesadas, você pega na madeira, ela é mais pesada, as fibras da madeira estão mais próximas. Então, elas, por natureza, resistem mais à chuva. A água é mais difícil de entrar ali. Então, ela aguenta mais tempo, mesmo que não tenha proteção através de verniz ou impermeabilizante, tá? Agora, se eu uso uma madeira mais leve, com menor densidade, em um lugar que chove muito, de grande índice pluviométrico, eu vou ter que usar uma série de produtos químicos para proteger aquela madeira. É uma grande discussão que já tem há muito tempo. Eu, quando entrei na faculdade, não se falava nisso, mas hoje se fala. O uso, por exemplo, de eucaliptos como madeira para construção. O eucaliptus nunca foi considerado uma madeira de construção. Por quê? Ele é menos denso. Ele é uma madeira mais leve. E por isso ela está mais suscetível às condições ambientais. Entra chuva, calor, dá fungo, bactéria, dá uma série de insetos e eles vão invadir aquilo e vão apodrecer logo o material, né? A gente tem que ver também materiais compostos de madeira, né? Então tem uma série de placas hoje, como o MDF, por exemplo, que além da tecnologia que é usada para fazer o MDF, ele tem uma série de produtos químicos, né? É diferente do que compensado, por exemplo, né? Que tem também produtos químicos, mas é algo muito mais simples. O MDF, por exemplo, resiste muito mais ao tempo. E se você aplica um verniz, um impermeabilizante, então ele tende a durar mais, a fazer aquela função durante mais tempo. Se eu não preciso ficar substituindo o tempo todo por material novo, eu uso menos recursos ambientais e, além do mais, a longo prazo, a minha obra pode ser muito mais barata, né? Vocês têm que começar a indagar, a perguntar como o material se comporta perante todas as condicionantes bioclimáticas, em relação ao conforto térmico, acústico e a própria questão de impacto ambiental. É essa pergunta que surge bastante. Dentro da arquitetura bioclimática, o que a gente pode fazer também é o reuso e reciclagem de materiais. E está muito comum hoje em dia, né, usar containers de navios, né? O container são aquelas caixas gigantes de ferro, de aço, que se usa para colocar mercadoria, isso vai dentro de um navio e é levado de um lugar para outro do mundo. Aqui no Bacaxiri tem um barzinho, um tipo de barzinho que é feito de containers, né? Então coloca um container aqui, daí tem as aberturas e etc. Outro em cima, daí eles fazem algumas jogadas arquiteturais, né? Para tornar aquilo mais atraente, etc. O problema do container é que ele tem que ter uma atenção maior ao conforto térmico, tá? Porque senão o container pode esquentar muito e daí fica inviável morar ali dentro. É importante que a gente comece a escolher materiais de baixo impacto ambiental. Então, por exemplo, fontes recicladas. Então, reciclado, para vocês não esquecerem mais, é que já foi usado. Então, papel reciclado
É aquele papel que já foi usado e eles pegaram e fizeram um novo papel. Então, você pode ir lá na papelaria e comprar para a tua impressora papel reciclado. Mas também materiais que sejam passíveis de reciclagem e reuso. Reciclagem. É, vamos primeiro para reuso. Reuso é você vai usar aquele material com a mesma função que usava antes. Obrigatoriamente. Então, eu tenho uma garrafa PET, eu pego a garrafa PET e vou... Ou melhor, muito melhor. Exemplo muito melhor. Garrafa de vidro. Agora está voltando. Antigamente, eu me lembro quando eu era criancinha, faz muito tempo atrás, mas quando eu era criancinha, a minha mãe não tinha com quem me deixar quando eu ia no supermercado, quando ela ia no supermercado, então eu era obrigado a ir junto, né? Fazer o quê? Não tinha outro programa, a gente tinha que ir no supermercado junto com a mãe. Mas eu me lembro que minha mãe pegava as garrafas de refrigerante, por exemplo. Eu sou geração Coca-Cola, né? Fui criado à base de Coca-Cola, né? Mas a gente pegava as garrafas de vidro e deixava numa portinha antes da entrada do supermercado. E daí, por exemplo, eu deixava 10 garrafas. Daí ganhava um bilhetinho. Ó, equivale a 10 garrafas. A gente entrava no supermercado e pegava 10 garrafas cheias. Daí, quando ia para pagar, a gente só pagava o conteúdo, não pagava a garrafa. Ah, mas professor, e se eu não tivesse a garrafa vazia? Daí era um outro preço, daí era mais caro. Daí você tinha que pagar o conteúdo, a Coca-Cola e a garrafa de vidro. Quando veio a garrafa PET, existe até vários tipos de PET, mas essa mais comum, que é mais fininha, usou, joga fora. Ela é descartável, né? Então, reuso é como a gente fazia antigamente. Pegava a garrafa de vidro vazia, trocava por uma garrafa cheia. Daí eles pegavam essas garrafas de vidro vazias, levavam para a fábrica, lavavam bem, esterilizavam bem e colocavam um novo conteúdo, tá? Então, isso é reuso. Quer ver um outro exemplo clássico de reuso? Com certeza vocês passam por isso sempre. É botijão de gás, tanto pequeno quanto grande, né? Então, você chama lá, vem, o cara lá do caminhão do botijão de gás, vem aqui, eu preciso de mais um gás aqui. Eu tenho os de 45 litros aqui, os maiores. Então, o cara vem, pega o vazio e coloca um novo. Ele não enche de gás o meu vazio. Ele pega o vazio e coloca um novo. Então, isso é reuso. Chega um momento que aquele material não dá mais para reusar. Então, reuso é pegar aquele material para usar, continuar usando na mesma coisa. Reciclagem você vai pegar aquele material, vai desmanchar ele e vai usar para outra coisa. Então, eu pego o papel velho, eles vão picar, vão misturar com um monte de produto e tal, e vão fazer papel novo, tá? Ele continua sendo papel, mas eles vão fazer outro papel. O botijão de gás antigo que quebrou, etc. Então, eles vão desmontar aquilo, vão derreter o material para fazer outra coisa. Pode ser até um outro botijão de gás, mas vão fazer outra coisa. Vidro, né? Vidro das janelas, vidro de garrafa, etc. Né? Eles vão quebrar aquilo, derreter o vidro e injetar em novos moldes para fazer outras coisas. Então, quando a gente pensa em arquitetura bioclimática, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é: eu posso usar material reciclado? Eu posso usar material passível de reciclagem, passível de uso, de reuso, quando eu tiver que desmontar alguma coisa ou algo assim? E assim por diante. Uma outra saída que está ficando cada vez mais comum é tijolo, solo, cimento, né? É chamado tijolo ecológico. Então, quando você pega a terra, mistura com alguns resíduos de concreto, em alguns lugares nem resíduo de concreto usam, né? E daí tem uma maquinazinha que se compacta bem e fez o tijolo, né? Tomar cuidado com isso, né? Porque ele usa solo, usa terra, usa argila.
Então, quanto mais a gente tirar, mais a gente tirar, mais a gente tirar, a gente está descaracterizando certas paisagens. A arquitetura bioclimática, hoje também, ela prevê novos sistemas construtivos. Por exemplo, casas pré-fabricadas de madeira, aço, ou mesmo estruturas à base de concreto pré-fabricado, né? Wood frame, por exemplo, que é muito comum nos Estados Unidos. Ano passado, 2 alunos meus da engenharia civil defenderam um TCC fazendo uma revisão sobre o impacto ambiental do wood frame. Ele é muito menos impactante, apesar de usar madeira, apesar de usar árvore. Por quê? A árvore, a madeira, é um recurso natural renovável. Então, eu posso plantar mais, eu posso plantar mais, eu posso plantar mais, né? Então, aqui perto da minha casa, inclusive, fizeram uma casa com um sistema wood frame, né? A construção é muito mais rápida. Você, no canteiro de obras, você usa muito menos recurso, menos eletricidade, menos água, tem menos resíduo e etc. E a arquitetura bioclimática também prevê, junto com o sistema construtivo, a ideia complementares, né? Por exemplo, painéis fotovoltaicos, placas solares para aquecimento de água, captação de água de chuva, reciclagem de águas cinzas e etc. Gente, o Gonçalves e Duarte, em 2006, eles colocaram que a arquitetura bioclimática, a arquitetura sustentável, a gente tem que pensar diferente. Eles colocaram que o produto final da arquitetura para a sustentabilidade ambiental é a síntese entre os conceitos arquitetônicos, que isso vocês sabem milhões de vezes melhor do que eu, né? Toda a questão básica da arquitetura, da ideia e toda a criatividade maravilhosa da arquitetura, mas é uma síntese, um resumo, uma construção conjunta entre os conceitos arquitetônicos, fundamentos do conforto ambiental, técnicas construtivas e de operação predial e a eficiência energética, e daí a gente pode colocar até de água, seja no projeto de um novo edifício, seja na reabilitação tecnológica de um edifício já existente. Então, hoje, a gente pode até fazer uma adaptação de algo já existente. É claro que não vai ser tão eficiente, tão bom quanto aquele projeto que você começa do zero, né? Então, a arquitetura bioclimática, a arquitetura sustentável, ela reúne tudo isso daí, ela junta tudo isso. A gente não pode mais pensar só no conceito arquitetônico, só na vontade que eu, como arquiteto, ou que os meus clientes, eles tenham em relação a uma edificação qualquer. Eu preciso juntar com isso com outros conceitos, com a ideia de sustentabilidade. E isso eu tenho que pensar já do projeto, tá? Uma das grandes questões, e daí eu acho esse é um dos pontos principais da nossa aula de hoje, professor, que ideia linda, maravilhosa, fantástica, né? Mas eu não faço a mínima ideia de como avaliar isso, de como saber se realmente eu implementei a ideia de sustentabilidade ou foi o famoso greenwashing que eu acabei de falar, né? Então, assim, olha, no prédio que eu coloquei aqui, né, a gente utilizou tal material, assim, tal, fantástico, né? Mas será que isso realmente é sustentabilidade? Se usar uma coisa, que nem aquela empresa
que eu falei que no dia da árvore foi lá e fez uma cerimônia linda, emocional. A gente precisa das árvores, vamos abraçar as árvores. Eu quero salvar as baleias. Só que ela não cuidou da árvore. Saiu, acabou a cerimônia, esqueceu da árvore. O que adiantou aquela cerimônia do Dia das Árvores? Né? O que adiantou ir lá e abraçar uma árvore linda, maravilhosa, se no dia seguinte eu esqueço tudo? Então, eu tenho que avaliar se o que eu estou fazendo é correto ou não. E isso, pessoal, as certificações ambientais, elas são extremamente importantes. Eu não estou falando só das certificações ligadas à área de construção, mas qualquer certificação ambiental. Por exemplo, a famosa ISO 14001. Eu sou especialista nisso, né? ISO é uma organização internacional de certificação, vocês devem saber, e a série 14.000 é uma série com preocupação ambiental. E a única norma da série 14.000 que é passível de certificação é a ISO 14001, tá? É a primeira delas. Todo o resto da série são normas para auxiliar a como você pensar a questão ambiental no teu processo, serviço, etc. Ou produto, né? Eu tenho que ir muito além, e as certificações ambientais, elas ajudam isso. Eu já vou falar um pouco mais sobre elas, mas a gente vai ter uma aula específica sobre isso também. Avaliação de materiais eu tenho que fazer, avaliação da eficiência energética, avaliação do consumo de água. Eu estou consumindo muito ou pouco? Eu tenho que analisar também, por exemplo, em edificações já em operação, as condições econômicas e sociais. Então, as certificações ambientais, atenção, elas não são obrigatórias. Eu nem quero ter a certificação, mas eu posso usar uma certificação ambiental como método de avaliação e pontuação. Será que eu estou indo para o caminho certo? O quanto eu estou indo para o caminho certo? E todas as certificações ambientais ligadas à arquitetura sustentável, à arquitetura bioclimática, elas usam uma série de critérios, tanto de cunho quantitativo, número, quanto de cunho qualitativo. O que eu sinto? O que eu acho? Tá? É claro que critérios quantitativos são muito mais fáceis. É isso e acabou a história. Pronto, não tem o que discutir. Qualitativo já vai um pouco sobre a percepção das pessoas. Mas mesmo nos critérios qualitativos, as certificações ambientais ligadas à arquitetura sustentável, à construção sustentável, elas definem certos parâmetros que é possível, então, eu não fugir muito da questão básica, mesmo nos critérios qualitativos. Eu falei para vocês que as certificações ambientais na área de arquitetura sustentável não são obrigatórias. Não são. Aliás, eu falo para vocês, em nenhuma área é obrigatório. Mas já ouviram aquele termo? Não é obrigatório, mas faz bem para a saúde, né? No nosso caso, não é obrigatório, mas agrega valor. Eu me lembro, uma vez, não estou fazendo propaganda, não compro deles, mas uma vez eu tinha um aluno que era gestor ambiental da fábrica de computadores da Positivo, ali na cidade industrial. Daí eu fui lá visitar a fábrica e falei, e ele me mostrando tudo. Foi uma das primeiras empresas aqui em Curitiba a ter certificação ambiental ISO 14001, que serve para qualquer atividade, qualquer. Eu posso certificar a minha casa com ISO 14001? Posso.
Não tem problema nenhum, posso, serve para qualquer coisa. Não vale a pena minha casa com ISO 14001, né? Porque eu já sei o que eu faço, já tenho as minhas preocupações. Mas, e daí eu perguntei para o cara assim, mas por que vocês certificaram com ISO 14001? Eles disseram assim, porque o Positivo, computadores Positivo, eles sempre venderam, e começaram principalmente assim, a vender em grandes quantidades em licitações dos governos, tanto municipal, estadual quanto federal. Então eles vendiam assim, entravam numa licitação do governo federal, que eles queriam comprar, o governo federal queria comprar 50 mil computadores. Então, quando faz essas licitações, eles dão pontuações a várias coisas. E lá tinha assim, quem tiver ISO 14001 vai ganhar X pontos a mais. Não é obrigatório, mas quem tiver vai ganhar mais pontos. Opa, agregou valor à minha participação na licitação. Então, o presidente lá da Positiva Informática chegou lá para o pessoal, eu nem sei o que é esse ISO 14001, mas eu quero, tá? E eles implementaram, e deu muito certo, etc., e foi muito além das licitações. Hoje é uma marca registrada, assim, algo... Pode mudar o presidente, a Positiva Informática, a ISO 14001 vai continuar ali. Existem vários selos que a gente pode utilizar no dia a dia de uma empresa, no caso da arquitetura sustentável. O BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, o método de avaliação ambiental de estabelecimentos e pesquisa de edifícios, foi um dos primeiros feitos na Inglaterra em 1990. O LEED, que é muito, muito, muito usado até hoje, Leadership in Energy and Environmental Design, liderança em energia e design ambiental, surgiu nos Estados Unidos na década de 1990 e é utilizado até hoje. Um pouquinho mais novo, que é o HQE, o Haute Qualité Environnementale, não sei falar francês, tá? Traduzido como alta qualidade ambiental, né, francês, criado em 2002, por exemplo. O COSB, Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency. Sistema de avaliação abrangente para a eficiência ambiental dos edifícios. Isto é mais restringido ao Japão, criado em 2002. E o NABERS, National Australian Building Environment Rating System. Isso é muito interessante, porque não é bem uma certificação em si, mas é um sistema de classificação ambiental de construção lá da Austrália, é de 2004. A gente vai ver alguns desses em mais detalhes numa aula específica. Aqui no Brasil, a gente também tem alguns próprios. O Aqua, por exemplo, se não me engano, é da Fundação Vanzolini de São Paulo, que ele é baseado no HQE da França. O Aqua foi criado em 2008. Ele está em vigência até hoje. O PBE Edifica, que foi criado em 2000 e que é da Eletrobras, então ele é mais ligado à eficiência energética, né? Principalmente o uso energética, uso de eletricidade dentro da edificação. Vou ser bem sincero que eu vi poucos casos desses até hoje. E o selo azul da Caixa Econômica Federal, criado em 2010. Olha, esse é um caso, assim, o selo azul era para ser muito utilizado na concessão de créditos para novas construções, novas edificações. Por exemplo, você vai fazer uma casa, toma dinheiro emprestado, uma construtora vai fazer um conjunto habitacional, toma dinheiro emprestado, etc. Mas também eu vi até hoje muito pouco, infelizmente. O mais utilizado aqui em termos de selo ambiental na área da arquitetura sustentável aqui no Brasil, o LEED, né? Que é o que eu já mostrei aqui para vocês, Leadership in Energy and Environmental Design. Né? Esse, sem dúvida nenhuma, é a certificação
mais utilizada hoje em termos ambientais, construções sustentáveis aqui no Brasil. E é assim, professor, mas sou obrigado a fazer? Não, você faz se você quiser. A grande questão é que eu posso simplesmente utilizar, por exemplo, o LEED, para ver qual é o meu nível de sustentabilidade. Eu não preciso nem fazer propaganda disso. Eu posso usar como parâmetro. Estou bem ou estou mal? Uma vez, anos atrás, eu fui visitar uma empresa, uma siderúrgica aqui na região metropolitana de Curitiba. Eles não tinham nenhuma certificação ambiental, mas eles tinham um sistema de gestão ambiental implementado. Então, eles tinham muita consciência ambiental, muito cuidado ambiental no dia a dia. Eu até comentei com eles, olha, um pouco mais de investimento, um pouco mais de tempo, vocês conseguem um selo ambiental, por exemplo, ISO 14001, uma certificação ambiental. Né? Depois, até anos depois, eles até fizeram. Mas o que eles me responderam na hora? Olha, a gente tem preocupação com o meio ambiente. A gente não precisa ficar falando para todo mundo, é nossa preocupação. Independente do que os outros falarem, independente de qual a legislação, nós temos preocupação. Então, eles pegaram, fizeram um sistema de gestão ambiental, até bem baseado na certificação ISO 14001, mas não necessariamente eles queriam certificar. Então, é importante que vocês vejam as certificações ambientais na área de construção sustentável como um parâmetro. Eu estou sendo sustentável ou não? Eu estou me preocupando com o meio ambiente ou não? Então, vocês podem avaliar, pegar o Aqua, por exemplo, pegar todos os itens, os itens do Aqua e comparar com a edificação de vocês. E daí vocês podem ter uma ideia de quão sustentáveis vocês são. O quão sustentável é a preocupação de vocês em relação àquela nova edificação. Eu posso pegar o Aqua, por exemplo, o LEED, e usar como base no meu projeto. O que o Aqua preconiza? Ele preconiza isso, isso e aquilo. A gente vai ver detalhadamente mais tarde. Mas ele preconiza isso, isso e aquilo. Então, eu posso usar no meu projeto. Ah, isso significa que eu vou ter que fazer certificação com Aqua? Não! É isso que vocês têm que entender. Mas vocês têm uma base para avaliar a sustentabilidade na edificação de vocês. Vocês podem usar isso desde a fase de projeto, mas pegar um projeto, um edifício pronto, uma edificação pronta, né? Seja unifamiliar, seja um edifício de 50 andares, como estão querendo fazer agora aqui em Curitiba, né? Mais de 50 andares. E comparar com essa certificação para ver. Vocês podem até pontuar. Olha, no Aqua vocês alcançariam tantos pontos. Isso significa o quê? Que a gente tem preocupação ambiental. Então, é muito importante vocês medirem a sustentabilidade na edificação de vocês, tá? Extremamente importante isso. E tem também a questão de legislação, né? Aqui no Brasil, a legislação, infelizmente, não é tão forte assim em relação à questão ambiental nas edificações, né? A gente tem IPTU verde, por exemplo, em vários lugares do Brasil, inclusive aqui em Curitiba, que dá descontos no IPTU para quem tem água de chuva, geração de energia elétrica, quem tem árvores em casa, etc. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem o Quali Verde, que dá benefícios fiscais, por exemplo, ISS, Imposto sobre Serviços, durante a obra, tá? Porque durante a obra você tem que pagar ISS, o IPTU durante a obra, o ITBI, que é de transferência de propriedade, né? Eles, dependendo da pontuação que você ganha no Quali Verde, pode aumentar o pavimento de uso comum, fazer cobertura do estacionamento no térreo e assim por diante. Você tem que ter, para ganhar o selo Quali Verde no Rio de Janeiro,
pelo menos 70% dos pontos de sustentabilidade pré-definidos você tem que ter satisfeitos, ter cumprido, tá? No Recife, por exemplo, na Lei 18.112 de 2015, é obrigatório, não é cobertura verdade não, gente. Pô, o professor Klaus está ficando... É cobertura verde. É obrigatório cobertura verde, reservatório de acúmulo ou retardo no esgotamento de águas pluviais para edificações multifamiliares com mais de 4 pavimentos, predinhos, né? E não habitacionais com mais de 400 metros quadrados. Né? O que é esse reservatório de acúmulo, retardo e esgotamento de águas pluviais? É assim, ali na rua Itupava, perto daqueles bares, uma quadra para dentro tem um campinho de futebol que faz exatamente isso. O campo de futebol fica uns 2 metros abaixo do nível da rua. Quando você vai jogar futebol, as próprias paredes do campo, até chegar no nível da rua, servem como para a bola bater e voltar. Mas quando chove muito na região, eles jogam a água de chuva para aquele lugar e daí ela vai entrando aos poucos. Então ela não deixa que certas áreas inundem. No Recife a gente viu várias pessoas morrendo quando choveu bastante, né? Então, assim, vocês têm que acompanhar na legislação da cidade onde que vocês moram, onde vocês vão fazer aquela construção, quais são as obrigações e quais são as vantagens. Algumas vezes uma legislação, ela não, como é o caso do IPTU verde, ela não obriga, mas dá benefícios. Então é uma outra coisa que vocês podem fazer. Olha, como que eu posso ganhar uma isenção no IPTU ou uma diminuição do IPTU pensando na arquitetura sustentável? E a gente tem normas, né? Inclusive vai ser objeto da nossa próxima aula. A NBR 15220 de 2003 e a 15575 de 2013, que tem maior abrangência que a de 2003. Né? Hoje a gente fala na 15575 e não mais tanto na 15220. A gente vai ter uma aula só para essas normas, principalmente a 15575, tá? Então vai ser a aula que vem, inclusive, não percam. Essa aula que vem vai estar mais específica ainda. E daí, por fim, eu quero mostrar alguns exemplos para vocês, alguns que estão em fase ainda de projeto, de concepção, outros que já existem, já estão no dia a dia, né? Alguns exemplos de arquitetura bioclimática no mundo, pensando como que é aquela região, clima, materiais à disposição e etc. O primeiro caso, ele ainda não se concretizou, e eu acho que até a pandemia deu um atraso agora, é a chamada Cidade Floresta, ou, eu não sei falar chinês, tá? Liuzhou, na província de Guangxi, na China. É uma cidade mesmo, que foi, já vou mostrar para vocês, projetada para 30 mil habitantes, no meio de uma área de grande poluição atmosférica. Então, o governo chinês fez um concurso com essa intenção de fazer uma cidade verde, digamos assim, e quem ganhou o concurso foi o escritório do Stefano Boeri, da Itália, e daí ele tinha que pensar numa cidade completa, com residências, escritórios, hospitais e escolas, que fosse ambientalmente menos impactante. No que ele pensou? Uma cidade coberta por plantas e árvores. E essa cidade de Liuzhou é bem interessante essa concepção dessa cidade, né? Porque ele tem prédios que são assimétricos, prédios diferentes, um em relação ao outro, mas a cidade em si é coberta por árvores, não só no solo, mas verticalmente falando.
árvores e plantas em geral, né? Então, aqui nessa cidade, no projeto da cidade, cabe em torno de 30 mil pessoas, né? E essas plantas têm uma função específica, segundo o projeto italiano, né? Eles preveem mais ou menos 40 mil árvores de diferentes espécies e, gente, eu vou fazer um apelo para vocês. Espécies nativas, não espécies exóticas, tá? Não espécies exóticas. As duas espécies de árvores mais plantadas no Brasil são pinos e eucaliptos. Daí tem várias espécies de pinos e várias espécies de eucaliptos, tá? Mas a gente tem algumas espécies que são mais usadas. Isso é para papel e madeira. São exóticas. Elas vêm de outros países para cá, tá? Inclusive, com pinos, a gente tem um problema muito sério de invasão biológica, tá? É um problema muito sério aqui no Brasil. Então, quando vocês projetarem pensando em uso de vegetação extensa, intensa, sempre escolham espécies nativas, espécies da região. E deixar um pouco claro isso daí. Por exemplo, eu tenho uma paineira aqui em casa. Minha mãe plantou essa paineira antes de eu nascer, né? Eu tenho 53 anos, e a paineira, aliás, eu não tenho uma paineira só, eu tenho duas gigantescas. Elas dominam aqui. A paineira é do Brasil, mas não é da região aqui de Curitiba. Ela é nativa de outras regiões do Brasil. Mas ela é do Brasil, então ela é nativa do Brasil, professor. Não, mas ela é nativa de outras regiões, tá? E assim vai, com várias espécies que a gente se acostumou a ter nas cidades. Então, vamos estudar um pouquinho mais quais são as espécies nativas da região, né? Eu tenho uma mirtácea aqui, que eles chamam no dia a dia de cambuí, é tipo um arbusto, que eu me lembro que uma vez um professor meu de engenharia florestal veio aqui em casa, discutir outras coisas, ele viu, nossa, você tem cambuí. Cambuí é uma mirtácea é um grupo de plantas, bem específico, e assim, ele disse, Klaus, isso é nativo aqui da região de Curitiba, mas quase ninguém mais tem. Foi tirado tudo. E eu tenho alguns cambuís aqui em casa. Isso era uma ideia do meu pai, não que ele plantou, tinha, e ele simplesmente manteve. Então, a gente tem aqui um pé de cambuí, por exemplo, que deve ter no mínimo 70 anos de idade. Tá? Então, assim, a ideia em Liuzhu foi plantar muitas árvores para melhorar a qualidade do ar. Por quê? A árvore, quando faz fotossíntese durante o dia, ela pega água e nutrientes do solo, energia do sol, e daí ela junta e faz energia química para crescer. Esse é o processo chamado de fotossíntese. Ela precisa de carbono de algum lugar. Da onde ela tira carbono? Do ar. Ela tira carbono do CO2 do ar, tá? CO2. E esse é um dos gases do efeito estufa. Quanto mais CO2 eu tiro do ar, menos efeito estufa eu vou ter. Então, essa cidade foi planejada para absorver, só pelas árvores que estão ali, 57 toneladas de CO2 por ano e liberar 900 toneladas de oxigênio. Então, no processo de fotossíntese, ela puxa CO2 do ar, usa esse carbono para a planta crescer, tá? Para a madeira, para a árvore em si, para o corpo dela, e libera o oxigênio, tá? Outra coisa, como tem bastante árvore, precisa ter bastante área livre, então tem mais permeabilidade do solo absorvendo a água de chuva. Eles também querem implantar o impacto zero quanto à energia. Atenção, impacto zero não existe. Nunca mais esqueçam isso. A gente pode diminuir o impacto, e é isso que eles querem fazer. Por exemplo,
sistema de climatização dos prédios, usar energia geotérmica. Energia geotérmica, energia do centro da Terra. Na Islândia usam muito. A maior usina geotérmica do mundo fica na Islândia. Ela fica no meio de vulcões, inclusive tem um vulcão perto da capital da Islândia, perto de Reykjavik, que está agora soltando lava e tem um monte de gente indo lá para visitar. Né? Chega bem perto do vulcão. Antes do vulcão explodir, a larva quente fica próxima da superfície, daí você pode pegar o calor que tem ali, aquecer a água vira vapor e você injeta em turbinas para gerar energia elétrica. Além dos painéis fotovoltaicos. Outro exemplo é o Council House 2, em Melbourne, na Itália. Esse edifício é tão pensado na arquitetura sustentável bioclimática que ele ganhou 6 estrelas, a condecoração máxima, digamos assim, no Green Building Council da Austrália. E, assim, ele usa de vários estratagemas, né? O que a gente chama de energia passiva. Então, ele tem turbinas eólicas de vento que fazem o resfriamento do ambiente. Então, o vento quente, ou o ar quente, ele é mais leve, então ele sobe. Quando ele sobe, ele gira turbinas, e daí ele joga, as turbinas ainda jogam mais forte, mais rápido esse ar quente para fora, tá? E daí entra ar fresco por baixo. Eu já vou mostrar que ele usa a ideia de parassóis. Hoje aqui em Curitiba nós temos algumas construções com parassóis e torres chuveiros que puxam o ar da rua, que é mais frio, mais quente, perdão, e daí o ar mais quente faz a evaporação de gotículas de água nas torres e isso faz o resfriamento interno. Passa de 35 graus centígrados para 21 graus centígrados. E aqui está esse prédio, Council House 2, Council House 2. E esses são os parassóis. Eles são placas, gente. É até difícil. Vocês têm que imaginar. Eu tenho prédio assim, né? Aqui está a parede do prédio. São placas. Nesse caso, as placas elas estão na posição vertical. Então eu posso fazer assim. Mas tem parassóis que estão na posição horizontal também. Vai depender da construção. E daí tem um caso muito, muito interessante, que é uma pousada no interior da África do Sul, chamado Vredefort, isso em africâner, que a ideia dela é entrar em harmonia com o entorno. Ah, mas professor, então isso é só estético. Não é só estético. E hoje está ficando cada vez mais comum essa ideia de aproveitar materiais da região e camuflar, digamos, a construção ali. Já vou mostrar para vocês. Daí ela entra em harmonia com o entorno. Ela aproveita o clima da região. No caso dessa pousada em Vredefort, na África do Sul, eles usam piso de granito reciclado, fazem reuso de águas cinzas, aquecimento solar da água, energia com painéis fotovoltaicas, mas principalmente, daí eu quero deixar assim como um marco da arquitetura bioclimática, paredes espessas de pedra e terra, tá? Quanto mais espessa a parede, melhor a inércia térmica. Quer dizer o seguinte, tá frio dentro, vai continuar frio. Tá quente dentro, vai continuar quente. Tá quente dentro e entra o frio, ele fica lá dentro. Tá frio lá dentro, entra o calor fica lá dentro. Então, eu já comentei com vocês. Eu tenho a minha casa tem parede dupla. O tijolo é atravessado, não é nessa posição, né? Então, isso faz com que a parede da minha casa seja muito mais grossa. Então, quando entra o calor fica. Chega no
final da tarde, agora, hoje, como estava quente, por exemplo, durante o dia, e esfriar bastante à noite, né? Então, eu até umas 5 horas da tarde deixei janela aberta e porta aberta para entrar calor. Logo em seguida, quando começou a ficar mais frio lá fora, eu fechei. Então, como eu tenho paredes grossas, espessas, e no meu caso é de tijolo, que é argila, é terra, né? Esse calor fica. E daí eu não vou passar uma noite muito fria. Quando entra o frio, esse frio também fica. Esse é um problema. Então, daí eu tenho que ter uma fonte de aquecimento interno. Isso é chamado inércia térmica. E essa pousada na África do Sul, ela pensa exatamente nisso quando ela faz as paredes espessas de pedra e terra. Imagine uma caverna. Normalmente as cavernas ela tem temperaturas constantes ao longo do tempo. Pode ser dia, noite lá fora, pode ser inverno, verão, ela sempre vai ficar na mesma temperatura. Isso é inércia térmica. E essa é uma outra coisa que vocês têm que pensar na arquitetura bioclimática, chamada inércia térmica. E esse é o caso. Então, aqui, eles trabalham bastante com a questão do telhado verde, né? Mas vocês podem notar que o telhado verde deles é igual ao da paisagem ao redor, né? Eles usam as mesmas espécies do que tem ao redor. Essa é uma região de muito calor durante o dia, principalmente durante o verão, tá? À noite ele esfria bastante. Então como eles fizeram as paredes grossas de pedra e terra, eles mantêm a inércia térmica, o calor entra e fica, mesmo que durante a noite fique mais frio. A tendência dos desertos é uma temperatura muito alta durante o dia e uma temperatura muito baixa durante a noite, tá? E um lugar que eu conheço pessoalmente é o bairro de Schlierberg, em Freiburg, no sul da Alemanha. Eu estudei em Freiburg, tá? É uma cidade que fica a 30 quilômetros da fronteira com a França. Inclusive, eu não morava em Freiburg, eu morava em Iringen, que fica a 5, 6 quilômetros da França. Ia todo dia para Freiburg. Então, durante o meu doutorado, eu fiz uma parte do meu doutorado na Alemanha, fiquei alguns meses lá, em Freiburg. Não sei se vocês gostam de assistir TV a cabo, Netflix, mas tem uma série na Netflix chamada Biohackers. A série Biohackers passa na Universidade de Freiburg, né? Então, assim, esse bairro era uma parte de uma antiga base militar. Freiburg foi, durante a Segunda Guerra Mundial, muito atingida por bombas. Eu fui estudar em Freiburg, foi em 2001, eu acho, 2001, 2002, eu não me lembro direito. Foi em 2001. E eu não esqueço que eu estava em Freiburg e precisava ir na estação de trem, e a estação de trem estava fechada. Eles estavam reformando a estação de trem, mas eles encontraram uma bomba da Segunda Guerra Mundial, mais de 50 anos depois, uma bomba ali enterrada debaixo da estação de trem, que não foi tirada por algum motivo, não foi encontrada, e quando eles estavam fazendo a reforma, eles acharam. Até hoje eles acham na Alemanha, em outros lugares da Europa, mas principalmente na Alemanha, eles acham bombas que não explodiram, tá? E daí eles têm que evacuar todas as pessoas que moram, trabalham em volta. Tem equipes do exército alemão, até hoje, ativas e especializadas em desarmar aquelas bombas antigas da Segunda Guerra Mundial. Mas esse bairro de Schlierberg, ele era parte de uma antiga base militar e eles decidiram fazer 60 edificações pensando na arquitetura bioclimática, na arquitetura sustentável. O destaque é a orientação e inclinação das edificações. São todas voltadas para o sul. Por quê? Daí eles conseguem maior quantidade de radiação solar. E é lotado de painel fotovoltaico.
eles conseguem gerar 420 mil kWh. É algo impressionante. E aqui está esse bairro. Na verdade, é uma parte do bairro, né? É uma parte da antiga base militar. Inclusive, essas edificações aqui de cima são da base militar ainda, tá? Vocês podem ver que a posição das casas ou dos predinhos aqui é em função do sol, tá? E esses painéis, eles se mexem ainda, eles podem inclinar um pouco mais e um pouco menos para pegar ao máximo da radiação solar possível, tá? Eles não têm só isso, eles têm outras coisas também aqui nesse bairro. Deixa eu até ver aqui, né? Outras coisas também aqui nesse bairro que eles podem, para ter maior eficiência energética e maior eficiência no uso da água também. Então, isso é o que a gente chama de arquitetura bioclimática. E a partir de agora, a gente vai ver especificamente cada um desses. Como fazer, quais são as preocupações e etc. Como que vocês podem colocar isso no dia a dia de vocês como arquitetos. Alguma pergunta até agora, pessoal? Alguma pergunta até o momento? Alguma dúvida? Professor, fale. Você comentando dos materiais da região, é exatamente isso que questionaram no meu TCC. Eu queria trazer a ideia do container, porque eu vou fazer um centro gastronômico, e como é na cidade de Mandirituba, eles me falaram que seria mais viável e adequado com a região escolher materiais da região, né? Não trazer, tipo assim, não teria uma justificativa do porquê o container, digamos, né? Sendo que dá para usar um material da região. Concordo inteiramente, Carolina. Concordo inteiramente. E essa ideia, olha que ótimo que você falou nisso. Que ótimo que você deu o teu próprio exemplo. E essa ideia que eu bati ali para vocês, gente, vamos acabar com a ideia de trazer materiais de muito longe, tá? A gente tem que aproveitar mais o que está na região. Ah, mas professor, daí dá mais trabalho para nós arquitetos, para os engenheiros civis. Bom, paciência, mas você vai ter um impacto ambiental bem menor. Pegada de carbono, eficiência energética, né? Pegada de eficiência energética, pegada energética, pegada de água, de uso de água, etc. Vamos pensar o seguinte, Caroline. Bom, o container ele é feito em um lugar específico. As maiores fábricas de container no mundo estão na China, tá? E daí o container entra nos navios e é usado durante muitos anos. Não é que o container assim entrou em um navio e já foi descartado, não. Como eles são de aço, são muito bem construídos e tal, por uma série de questões, eles podem ser usados durante muito tempo. Aconteceu um desastre, alguma coisa assim, o container bateu, ou tal outro problema, etc., o container foi colocado fora de uso. Vocês nunca vão usar, em primeiro lugar, container novo. Isso não existe. Na arquitetura, usar container novo não tem nexo nenhum. Zero. O nexo que tem é usar container que foi descartado pela indústria de transporte naval. Tá? Primeiro lugar. Segundo lugar, onde estão esses containers? Você pode dizer assim, tem em Paranaguá. Paranaguá de Mandirituba são o quê? Uns 150 quilômetros? 160? Por aí, né, Carolina? Daí para mais, né? Então você já tem uma pegada de carbono maior, tá entendendo? Já tem uma pegada de carbono maior, porque você vai ter que transportar aquilo, né? Agora, se você pensa em materiais da região, e Mandirituba, por exemplo, ela tem muitos lato-solos, então o solo é rico em argila, tá? Então já é uma ideia diferente. Você pode, de repente, achar Bastante uma pedreira. reflorestamento também, professor. Como? Reflorestamento tem bastante também. A maior parte da cidade é reflorestamento. Ótimo, ótimo, maravilhoso. Reflorestamento tem seus questões
não muito boas para o meio ambiente, tem, mas a gente precisa de reflorestamento. Agora, é muito melhor você pegar madeira de reflorestamento de Mandirituba do que pegar madeira de reflorestamento da Amazônia, ou madeira da Amazônia. Não tem nem nexo também. Tá entendendo, Carolina? Então, essa preocupação que os professores colocaram é totalmente fundada, está totalmente correta, tá? A gente tem que sair daquela ideia, eu vou usar o container, então estou sendo ambientalmente correto. Não, não está. Vai depender da situação, tá? É a mesma coisa com carro elétrico. Vocês imaginam, eu ando carro elétrico, então eu poluo menos. Você polui menos. Mas como é que é produzida essa energia? Se ela é produzida em usina térmica, tendo carvão como base, então não adianta. Ou tendo óleo diesel como base, aqui a gente tem uma termoelétrica em Araucária, que ela é acionada quando os reservatórios de água estão muito baixos. Tá? Daí eles usam óleo diesel para gerar energia elétrica. E o que adianta ter um carro elétrico se a eletricidade que usa é produzida de forma extremamente poluente? A gente tem que pensar em todos esses detalhes, Carolina. Todos esses detalhes, isso é importante. Então, teus professores estão de parabéns, eles estão certíssimos, e eu concordo gênero, número e grau com eles. É claro que, por exemplo, eu estou em Paranaguá, é o segundo maior porto do Brasil, em tamanho e importância, só perde para Santos, tá? E lá eles têm um estoque de containers que não se usa mais. Eu vou fazer a mesma coisa em Paranaguá. Então já é outra história. O container já está ali. Ele vai ficar ali, a Caroline fazendo uso daquilo ou não. Ele vai ficar ali. Então, daí, mas Paranaguá eu também posso usar madeira, posso usar argila, posso usar um monte de coisa. Mas o container já está ali, o problema já está ali. Por que eu não posso tentar resolver aquele problema? Unir duas coisas numa só. E você vai mudar, Caroline? Já mudei, professor. Ótimo, ótimo. Se precisar de algumas ideias, venha conversar. Obrigada. Mais perguntas, pessoal? Mais colocações? Professor, aproveitando o assunto, em relação a essa questão do uso do container na arquitetura, tendo em vista o tipo de material que eles usam para fazer a parte de acústica, térmica e tudo mais, ainda acaba sendo uma solução de baixo impacto para o meio ambiente? Ótima pergunta. Outra Carolina. Hoje as Carolinas estão afiadas, estou gostando de ver. Entra muito a avaliação, a análise do ciclo de vida. A gente vai ter uma aula para isso, dia 12 de setembro. Entra muito isso, tá? Então, algumas vezes, você pensa assim, bom, o container é de aço. Ferro, aço, diferentes materiais que estão misturados ali. Ele já foi feito, já foi usado durante 20 ou 30 anos, um container não é usado por pouco tempo, tá, gente? Ele é usado muito tempo, durante muito tempo. Então, ele já está ali pronto, vou usar. A arquitetura a construção fica bem mais fácil, mais rápida, etc. Mas eu tenho que fazer isolamento acústico, eu tenho que fazer isolamento, principalmente térmico, senão você não aguenta dentro do container. Ele tem uma tendência em concentrar o calor ali. Qual material que você vai usar? Essa aqui é a grande questão. Se você usar um material que tem um grande impacto ambiental para ser construído, para ser fabricado, para ser utilizado e depois para ser descartado, por exemplo, quando você vai descartar resíduo classe 1, resíduo tóxico, tem que ser de uma forma especial, etc, etc, etc. Então você quase que anula o benefício de você usar aquele container. Então, tem que se tomar cuidado com isso. Professor, mas eu uso um sistema de isolamento térmico
com material renovável, isso e aquilo, com baixo impacto, ótimo, parabéns. Aí é a situação ideal. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que prestar atenção em tudo que eu estou usando dentro da minha edificação. Tudo. Senão, uma vantagem ambiental, ela acaba sendo anulada por um impacto ambiental em outro lado. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Tem que repensar. E daí entra em ação, nesse caso, Caroline, a avaliação do ciclo de vida, ou análise do ciclo de vida, o que a gente chama de ACV, que a gente vai ter uma aula só para isso, tá? Não sei se respondeu. Respondeu sim, muito obrigada, professora. Bom, pessoal, para terminar a aula, eu quero passar o trabalho para vocês. Trabalho. O Matheus estava louco para ver o trabalho já, né? Ah, com certeza, né, doutor? Já tem que ir adiantando. É o seguinte, gente. Eu quero um trabalho, uma pequena revisão bibliográfica. Aqui eu já coloquei o template. Vocês sabem o que é o template, né? O doc com todas as formatações já. Prontinho para vocês. Está lá no nosso material de aula, tá? Na semana 9, tá? O template é o mesmo que é usado para a semana de iniciação científica da Uniandrade. Ele tem tem introdução, material e métodos, resultados e etc. 4 páginas no máximo. Quais são os temas? Arquitetura sustentável, daí vocês escolhem. Na área rural, hospitais, residências de alto luxo, alto custo, residências de baixo custo, condomínios verticais, edifícios, condomínios horizontais, né, geralmente residenciais, na indústria e etc. Vocês escolhem, é totalmente livre. Eu quero ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui, só um instante, compartilhar. Não está aparecendo, gente. Mas tem o template lá, tá? Tem resumo, abstract, introdução, material e métodos, resultados, conclusão, agradecimentos e como fazer as referências bibliográficas. Tem o template já à disposição para vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui, vou conseguir compartilhar. Professora, é individual? Não. Em equipes, vocês têm 21 alunos, eu acho. Eu acho que é isso, né? Em torno disso. Vamos fazer equipes de 3 alunos, tá bom? Eu nem coloquei ali, mas é equipes de 3 alunos. Até 3 alunos. Pode ser individual? Pode. Então, aqui, ó, instruções para formação. Então, assim, o título vai aqui. Aqui vai o nome de vocês. Aqui vai a filiação. Aqui vai e-mail do autor principal. Daí o resumo. A introdução. Inclusive, tem umas ideias de como fazer. A introdução deve ser concisa, objetiva, contendo de 2 a 4 parágrafos e etc. Material e métodos, aqui no caso o caso de vocês é revisão bibliográfica. Então, procure exemplos de material e métodos como de revisão bibliográfica. O mais importante de vocês é este item. Olha, introdução, no máximo uma página. Material e métodos, um parágrafo. O mais importante é isso daqui, que é a revisão propriamente dita, tá? Então, como é revisão bibliográfica, aqui vocês vão escrever revisão bibliográfica e daí vão fazer o texto. Aqui a conclusão, o que vocês concluem a partir disso? Agradecimento não é obrigatório e referências é obrigatório. Então, tem aqui os exemplos de como fazer referências, tá? O template já está lá no portal, semana 3, tá bom? É só fazer em cima dele, seguindo aquelas regras básicas, tá?
Continuando aqui. Então, são esses os temas. Esse material já está todo no portal, inclusive isso daqui, tá? Daí, eu quero que vocês falem um pouco de tudo de arquitetura sustentável naquele tema específico. Então, eu quero fazer arquitetura sustentável em condomínios horizontais. Eu até tenho um trabalho que eu publiquei referente a isso. Vocês podem falar princípios, ideias, resultados sobre os impactos ambientais, o que vocês quiserem, tá? A entrega até a semana 9, dia 26 de setembro, em atividades avaliativas, na aba atividades avaliativas, tá certo? Então, lá tem uma entrega de trabalho. Só um da equipe precisa entregar, tá? Até 3 alunos, tá? Vocês podem usar o mesmo tema? Tem 2 equipes que querem fazer arquitetura sustentável em hospitais. Podem, mas se tiver igual um trabalho em relação ao outro, as 2 equipes vão ganhar 0, tá? Então, até 4 páginas, e isso é alguns pontos que vocês podem fazer. Estão totalmente livres. E daí, eu quero convidar os melhores para a gente apresentar esses trabalhos na semana de iniciação científica da Uniandrade, que vai ser no segundo semestre, tá? Agora, no segundo semestre. Se der tempo, eu acho que dá tempo, tá, gente? 26 de setembro, semana de iniciação científica. Não é semana acadêmica, tá? Iniciação científica provavelmente vai ser em outubro. Daí dá tempo de a gente apresentar, tá? Se não der tempo, paciência, mas vocês fizeram esse exercício, essa ideia. Alguma pergunta sobre o trabalho? Professor, ali na sua listinha não tinha tema de arquitetura comercial. A gente pode abordar também ou tem que seguir exatamente o que está por lá? Você sabe que eu até coloquei, mas tirei depois. Pode sim, pode. Então tá bom, obrigada. Ótimo. Você fala assim, loja, restaurante, serviços, essas coisas, né? Sim, aham. Que nem tem vários empreendimentos de escritórios também que Ótimo. trabalham assim, então Pode fazer pensando sim. nesse contexto. Eu coloquei ali na indústria, mas pode fazer. Eu até tinha colocado, sabe, Caroline, na lista, depois, sabe que eu vou fazer outra, oferecer outra possibilidade para eles. E se alguém tiver alguma outra ideia, pode me escrever para a gente conversar se é possível ou não. Professor, eu estou com dúvida no trabalho. Pode me mandar, eu dou uma olhada, eu só não corrijo o trabalho antes da entrega oficial, tá? Senão é sacanagem com um, com o outro. Daí eu corrijo, devolvo, daí vocês... daí ganho nota maior, daí o outro não fez isso, ganha nota menor, sei lá, para não dar confusão. Mas, por exemplo, Matheus manda o trabalho para mim. Professor, dá uma olhadinha no trabalho, se eu estou no caminho certo? Claro. Eu vou dizer, Matheus, presta mais atenção nisso, dá mais ênfase Zero naquilo. pro Matheus, professor. 0 pro Matheus, vagabundo demais. Como? 0 pro Matheus, vagabundo demais. Não, 10 para o Matheus. 10 para o Matheus. Vamos lá, eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo trabalho, Matheus, sem dúvida nenhuma. Né? Então, vocês podem me mandar também o trabalho e eu dou dicas para vocês como melhorar o trabalho, tá bom? E esse eu prometi para vocês que não ia ser um trabalho muito complexo. Professor, pode ser de 5, 6 páginas? Pode. Tem que ter no mínimo 4 páginas, tá? No mínimo 4 páginas. Equipes de até 3 pessoas. Pode ser equipe de 1, pode ser equipe de 2, pode ser equipe de 3. Não mais do que 3, tá? Mas equipes de até 3 pessoas. O que eu vou dar ênfase na hora da correção? Como vocês estruturam as ideias, do mais geral para o mais específico, como vocês constroem o trabalho em si e quão a fundo vocês vão nas ideias que vocês estão colocando no trabalho, tá?
Quanto mais superficial é o trabalho, menos vale. Quanto mais profundo é o trabalho, mais vale. O que eu quero? Que vocês vão atrás dessa informação. Que vocês peguem exemplos, ideias. Ah, professor, vale de um exemplo só? Não. Quando eu falo assim, arquitetura sustentável em condomínios horizontais, tem um trabalho publicado por tal pessoa, então eu vou pegar esse trabalho e trazer para o meu. Não. O trabalho de revisão bibliográfica é quando a gente pega todas as ideias e constrói um texto com início, meio e fim, do mais geral para o mais específico. Essa ideia que tem que caber na dissertação, no TCC de vocês também. Certinho? Certo, professor. Então, qualquer coisa, a gente vai conversando durante as aulas. Eu agradeço a presença de vocês, gente, foi muito legal hoje, tá? Uma semana maravilhosa para todos vocês e até próxima segunda-feira, mesmo bate-canal, bate-professor, né? Com a mesma bate-disciplina. Até lá. Tchau, tchau. Valeu, tchau, Ana Carolina. Boa noite, Professor, Deus professor. abençoe. Boa Até noite mais. para Tchau, vocês. professor. Tchau, tchau. Tudo bom. Tchau, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Igualmente. Tchau, tchau.